Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor, todos que nos ouvem também. Lucas capítulo 11, verso 1. Eu tenho o nome aqui de 12 casais que o Senhor me mostrou. 12. Eu anotava durante o culto. O Senhor, Ele está querendo fazer uma mudança muito maior na vida de vocês. E o Senhor me dizia que você só está, a sua mudança só está a uma oração do Senhor, uma oração. Porque o Senhor tem algo grande para fazer. O Senhor precisa de vocês. E é para se preparar, porque muito breve o Senhor, Ele irá começar a trabalhar na vida de vocês de uma maneira diferente. Eu vou procurar cada um de vocês. Amém? A um passo. A oração é uma arma tremenda. E o Senhor me dizia que a sua mudança de vida de um passado para um presente, para um futuro, ela está somente a uma oração. Porque a oração, ela é o que nos faz chegar ao trono de Deus. A minha vida e a sua vida, ela só terá mudança se nós falarmos para o Senhor o que é necessário que seja mudado. Capítulo 11 do Evangelho de Lucas. Os discípulos, eles sabiam muito bem o que isso significava, só que eles diziam assim: como nós podemos orar? E eu sei que muitas pessoas na igreja, assim como eu fui no passado, tinha muita dificuldade de orar. Eu percebo isso, é notório. Eu dizia no culto de quarta-feira, nesse culto em que o irmão Ézio dizia, eu falava com o irmão e dizia que não é muito difícil, é muito fácil. Você percebe uma pessoa que ora e uma pessoa que não ora. É muito fácil. Não é necessário você visualizar uma pessoa e dizer: não, esse dobra os joelhos e ele ora 1 hora constantemente de joelhos. Porque tem pessoas que oram com lágrimas, outros oram gritando, outros oram em silêncio. Mas Deus conhece o profundo de cada coração que está aqui nessa noite. Deus conhece o teu, conhece o meu. E para Deus não se mente. É muito fácil, Valquíria, nós disfarçarmos em frente a um esposo, a uma esposa, a um filho, uma filha, a um pastor. É muito fácil você dissimular quem você realmente é. Agora, verdadeiramente, Deus conhece o que é o interior de você. Ele diz assim, o verso 1: e aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos. Perceba isso. Os discípulos ouviam ao Senhor orar e viram que a oração que ele fazia era diferente da que eles eram costumariamente fazer. Porque aqui diz isso. Ele disse um dos seus discípulos: ensina-nos a orar. Como também João ensinou aos seus discípulos. Ele estava pedindo: eu também quero orar de uma maneira diferente. E ele lhe disse: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós somos perdoados a qualquer que nos deve, e não nos conduzas em tentação, mas livra-nos de todo mal. A base para a oração do Pai Nosso que todos nós conhecemos. Feche seus olhos, eu quero fazer uma oração rápida para o Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu quero apresentar, Senhor, a sua palavra, esse culto maravilhoso, a tua presença que aqui, ela é incontestável, Senhor, nós podemos sentir. Eu quero te pedir agora, meu Pai, repreenda todo espírito de distração que possa habitar aqui nesse lugar. Dá ordem, Senhor, aos seus anjos, ao nosso respeito, Pai. Abra o nosso coração e a nossa mente para que o Senhor fale conosco
nessa noite, e que nós saiamos aqui desse lugar, Pai, transformados através do poder que há na Tua palavra. Alcance, ó Pai, a todos que me ouvem, Senhor, agora, pela internet, pela rádio, aonde é que minha voz alcança ou é onde ela ainda alcançará. Eu quero te pedir, Pai, que a unção do Teu Espírito, ela seja derramada, e a Tua graça sobre nossas vidas, Senhor, aqui nesse lugar, através da Tua palavra, no nome de Jesus. Todos dizemos amém. Pode tomar assento, por favor. Eu quero ser bem breve, mas eu precisaria que você tenha bastante atenção, que eu quero contar uma história de um homem que começou no Evangelho e terminou no Evangelho. Um homem que ele fez uma transformação e uma mudança. Obrigado, irmão Eduardo. Muito obrigado. Aquele homem, ele chegava num dia e havia um culto, quem sabe como esse. Só que esse culto ele era na rua. Ele era num lugar assim onde as pessoas se reuniam. E esse homem, ele chega e ele tinha uma chamada de Deus muito grande na vida dele. Essa chamada, ele sabia que o que ele tinha que fazer era algo muito grande para o Senhor. Ele sentia isso, ele sabia o propósito que Deus tinha na vida dele. E quando ele chega, ele vê um homem pregando. Aquele homem pregava com muita ousadia e com muita autoridade. Ele dizia que era tempo que as pessoas teriam que se converter. Era tempo em que o pecado se abundava. A maldade do coração do homem era algo grandioso. E tem horas que eu olho assim, até minha irmã fez uma postagem esses dias, e somente desgraça, ela pegou o jornal e era desgraça, era estupro de criança, era não sei o quê. E ela me perguntou, e ela escreveu assim no Face: o que é que falta fazer? Eu falei, só falta Jesus voltar, porque o resto agora já fez tudo, a maldade tomou o coração do homem. E aquele homem pregava o arrependimento. Quando ele pregava o arrependimento, ele disse: eu quero me batizar. E quando ele chega para se batizar, aquele homem, espantosamente, que estava fazendo o batismo, diz: eu não sou digno de te batizar, eu tenho que arrancar agora, e tu tem que me batizar. Ele falava com o próprio Deus, era Jesus. Jesus então se batiza, e quando ele se batiza, diz o capítulo 3 do livro de Lucas, esse mesmo livro que nós lemos, ele diz que logo depois que ele se batizou, ele orando a Deus, diz que o céu se abriu. A primeira coisa que fez Jesus quando ele se batiza, porque eu estou falando de um homem chamado Jesus, diz que ele ora a Deus, e quando ele ora a Deus, diz a palavra do Senhor, que o céu se abre. Que coisa tremenda. Quando ele começa a sua chamada e a sua caminhada, a primeira coisa que ele faz, ele ora, e quando ele ora, o céu se abre. Ou seja, quando nós oramos, o céu se abre, irmãos. Não sei se você consegue entender o que isso é. Quando nós oramos, o céu se abre. E diz que quando o céu se abriu, diz que veio um Espírito Santo na forma de uma pomba e se apodera do Espírito e da vida de Jesus. Olha que coisa tremenda. Quando nós oramos, o céu se abre e o Espírito Santo se direciona para o olhar daquele que está orando. Que coisa tremenda. A oração, ela abre o céu. A oração direciona o olhar de Deus para aquele que ora. E diz que logo depois que ele orou, ele, possuído pelo Espírito, ele foi para o deserto orar e jejuar durante 40 dias, porque ele sabia que o que viria para ele não seria fácil. Porque depois que uma pessoa começa a sua caminhada com Deus, o diabo se levanta, e diz a palavra do Senhor em Mateus 4, que diz que depois de 40 dias de jejum e oração, o tentador apareceu para ele. Por quê? Porque o diabo, ele nunca vai querer que você esteja nesse caminho, depois do batismo, depois de se converter,
Depois que você se converte, depois que você vem para os caminhos do Senhor, e que você tem o céu aberto sobre você, é quando ele se incomoda, ele vem para te tentar e para te derrubar. E diz a palavra do Senhor que Jesus permaneceu firme, porque nesses 40 dias, no princípio da sua caminhada cristã, ele era o Cristo, sim, mas no princípio do seu ministério, da sua chamada, ele foi orar e foi se preparar, e diz que ele foi conhecer, e já conhecia a palavra de Deus. Tanto é que o que fez ele não cair, não foi somente os anjos que desceram com espada desembainhada e acabaram com o demônio que o perseguia, com o Satanás que o tentava, ele queria derrubar. O que fez com que Satanás se afastasse da sua presença foi a palavra que ele conhecia e usou como arma contra o inimigo. Escuta o que eu lhe digo: a oração abre o céu, mas a arma contra Satanás é isso que você tem aqui na tua mão. É isso que vai afastar ele de você. Quanto mais o céu é aberto, mais o inimigo se levanta. Mas quanto mais você jejua e ora e se prepara na palavra, mais armado você fica contra ele. Aquele homem segue a sua caminhada. Aí ele tem que tomar uma grande decisão. Ele tinha que escolher com aqueles com quem ele caminharia. Ah, que coisa forte. Depois que ele começou a caminhada cristã, ele falou: agora eu vou ter que escolher com quem eu vou andar. O que ele faz? Diz no capítulo de Lucas 6,12, diz que ele naqueles dias ele foi para um lugar separado para orar. Orou durante toda a noite. E quando ele desce no dia seguinte, ele escolhe os 12 que andariam com ele. Jesus, quando ele teve que tomar uma decisão, ele não tomou a decisão por intuito. Jesus não tomou uma decisão porque ele queria. Ele se recuou. Ele foi fazer o quê? Ele foi orar a Deus para que Deus desse a direção da decisão que ele tinha que tomar. O que eu mais vejo hoje é crente metendo o pé pelas mãos. Sabe por quê? Porque toma a decisão do jeito que ele quer. Não ora, não jejua, não busca a direção de Deus e toma a decisão pela sua própria conta. O que acontece? Dá com a lata na cara. Jesus não, disse que ele ficou uma noite orando. Para quê? Para decidir com quem ele ia caminhar. Ele falou: não, eu tenho que ter 12, eu vou ter, a minha roda de amigos vai ser crente. A minha roda de amigos vai ser gente que vai andar comigo. Agora tem gente que é assim: ah, eu fico crente, mas eu quero continuar com meus mesmos amigos. Mas não, mas aquele camarada com quem você vai andar, ele só te leva para um mau caminho, ele bebe, fuma, faz o escambau, não interessa. E aí eu vou ser crente igual, eu vou ser usado para transformar a vida dele. Ah, se você orar e Deus falar, fica lá, aí eu concordo. Agora, camarada que não jejua, não ora e tem esse tipo de decisão, meu amigo, o negócio não é bem assim. Jesus continua a sua caminhada. Ele caminha. Deus começa a usar ele poderosamente, tanto ele como seus discípulos. Milagres ele fazia. E diz a palavra do Senhor, no capítulo número 10 do livro de Lucas 21, diz que ele entra numa cidade e ele é totalmente rejeitado em 3 cidades, aonde ele mais diz que milagres ele tinha feito. Nessas 3 cidades ele foi rejeitado e não aceitaram a Jesus. Ah, nos dias de hoje, sabe o que seria? A raiva tomaria o coração, e você falava assim: esses camaradas que eu ajudei, que eu dei o meu sangue, aquele que eu dei a minha oferta lá, que eu ajudei, aquele camarada agora está me rejeitando só porque ele está bem,
Só porque ele está acima da carne seca, agora ele nem me cumprimenta mais. Eu vou chamar ele, eu vou jogar tudo na cara dele, eu vou falar um montão de verdade para ele, porque ele vai ver o que é ser homem de Deus. O que eu mais ouço é isso, é crente querendo tirar limpo. E falar, e tem uns que falam assim, ó, a vontade que eu tinha de meter a mão na cara dele. O camarada está me rejeitando. Mas diz que Jesus, depois de rejeitado, no capítulo 10, no versículo 21, diz que naquela mesma hora, ele se alegrou no Espírito e disse: graças eu te dou, meu Pai, que é dono dos céus e da terra. Sabe o que eu quero te dizer? Que talvez a decisão dessa caminhada que você está querendo tomar, se você ainda não tomou, ela pode trazer pessoas que irão te rejeitar, pessoas que você se dedicou, que você ajudou. Quem sabe você, isso que eu estou falando, você está vivendo. Quem sabe você fala assim: pastor, que depois que eu virei crente, tinha amigos que eu me dedicava tanto, que eu ajudei tanto, hoje eles me dão as costas. Tem uns que tiram sarro de mim, tem uns que falam mal de mim, dentro da minha família falam mal de mim. Eu sempre fui tão bom, tão correto com eles, agora só porque eu estou seguindo esse caminho, e hoje ando com umas pessoas que são um pouco diferentes como eles são, eles me rejeitam, eles falam mal de mim. E tem hora que me dá uma raiva tão grande de falar um monte de verdade e virar as costas para eles. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite: levante as tuas mãos para o céu, mesmo sendo rejeitado, e dê graças a Deus pela vida de cada um deles, no nome de Jesus. A rejeição é algo que eu e você nós podemos passar. A rejeição é assim, Jesus foi rejeitado. Mas quando ele foi rejeitado, ele orou a Deus, ele agradeceu a Deus, ele continua caminhando um pouquinho mais, e ele começa a pregar. E um dia, haviam pessoas que passavam por tanta necessidade, e ele também com seus discípulos, não havia pão para comer. Ele pede para os seus amigos e diz: tem pão? Ele fala: não tem pão. E a população: não tem, não tem. Tem um menininho que tem sim, ele tem uns pãezinhos e uns peixinhos. Irmão, tem vezes que falta pão na nossa casa, eu sei que falta. Tem vezes que você não tem dinheiro para pagar o colégio do filho, nem para botar o dinheiro da gasolina do carro, às vezes nem para passagem de ônibus. Seguir no evangelho é isso. Mas isso não é motivo nem para mim nem você murmurar. O que Jesus fez? Diz a palavra do Senhor no Marcos, no capítulo 6, verso 41. Diz que ele levantou os seus olhos para o céu e abençoou. Eu sei que há tanta dificuldade na igreja, porque eu acompanho muitas famílias. Às vezes falta um emprego, a gente é demitido, aquela pessoa que deveria te pagar não te paga, passa meses sem pagar, e ficar dependendo da ajuda de alguém, de uma cesta básica de alguém, eu sei que não é fácil, e você fala: Senhor, isso não é digno. Mas sabe o que fere meu coração, irmão Ezio? Sabe, pastor, quando você ouve de alguém que tem patente dentro do evangelho, e que só porque está passando por um pouco de dificuldade, ele diz assim: isso aqui não é uma casa digna de um profeta como eu morar. Sabe o que é difícil você ouvir? É quando você ouve pessoas que deveriam realmente mostrar que o evangelho também, as pessoas passam dificuldades. Sabe o que eles falam? Eles reclamam porque não são honrados. Sabe o que é difícil você ouvir? Quando você ouve que alguém doou alguma coisa, pastor,
com todo o coração para aquele que estava necessitado, e ele murmura daquilo que ele recebeu. Jesus, não, o que ele fazia? Ele orava. E quando ele orou a Deus e deu graças pelo pouco pão que ele tinha e pelo pouco peixe que ele tinha junto com todos, Deus multiplicou aquele pouco que ele tinha. Escute o que eu quero lhe dizer: a tua multiplicação, ela não está na murmuração e na reclamação. A tua multiplicação está que mesmo no momento de dificuldade, diz que você levantar as mãos para o céu e agradecer por aquilo que você tem. Eu quero te dizer, meu irmão, é que a tua vitória, ela não está nos outros. A transformação da tua vida, ela não está nos outros. Ela não está na igreja em que você congrega. Ela não está na palavra do pastor que você ouve. A tua multiplicação, a tua transformação, ela está a um passo da oração que está na tua boca. A oração é a chave. Crente que não ora não é transformado. Crente que não ora não cresce. Crente que não ora não tem as suas finanças multiplicadas. Pior é quando a dor chega em casa, na saúde. Jesus não era casado, mas tinha uma família em que era como se fosse da sua família. Vocês sabem quem é Lázaro. Capítulo 11 de João. Aquele que era da sua família, vamos dizer que era a família que ele tinha, morre. Quando morre uma pessoa que ele amava, diz no capítulo 11 do Evangelho de João, no verso 35, o menor versículo da Bíblia, diz que Jesus chorou, as lágrimas chegaram. A dor chegou no coração dele. O duro é quando o recurso já não existe mais. E eu sei como é hoje em dia, com a saúde pública que nós temos, é só Jesus na causa quando a enfermidade chega dentro de casa. Dinheiro? Para um remédio? Pergunta para o Silas quanto custa um antibiótico, e que você precisa de receita médica para comprar. Meu amigo, quando isso chega, as lágrimas correm. Quando o teu recurso não existe mais, quando as tuas forças já não dão cabo. O que Jesus fez? Diz a palavra do Senhor, no verso de número 41, ele disse: arranquem a pedra, tire a pedra que está na frente, que eu quero ver aquele que está morto. O que ele fez? Quando a morte tinha batido na sua porta, diz que ele olhou novamente para os céus e disse: Pai, graças eu te dou, mas através do poder da tua palavra, faça esse morto reviver. O que eu quero dizer? A enfermidade chegou, está sem recurso, ora. Mais uma vez, o que fez o milagre acontecer não foi a mão do médico. Mais uma vez, o que Jesus fez foi o quê? Foi orar. Diz que ele olhou para os céus e orou. Mas ele fez uma última oração. Eu estou pegando somente 7 orações que ele fez. Só 7. Mas teve uma oração, a última. Jesus sabia que ele estava indo para o final. Jesus sabia que a caminhada não era fácil.
Ele já tinha tido tantas vitórias, todas essas que eu disse, por exemplo. Que ele chega no Getsemane com os seus discípulos e diz: fiquem aqui um pouquinho. O pastor Elias falou sobre isso quarta-feira um pouco. Fique aqui um pouquinho, que eu vou ali orar. Que ele foi orar, ajoelhou chorando e disse para o Senhor: Senhor, passa de mim esse cálice, ou seja, eu não quero passar por isso. Eu imagino que ele se levanta com aquela dor, volta para os seus discípulos, eles estavam alguns orando, outros dormindo, ele volta de novo, dobra o seu joelho e diz: Senhor, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, senão a tua vontade. Aquela oração definiria o futuro não somente dele, mas de toda a história da vida dele, da descendência de todos, inclusive de nós. O plano que o Deus tinha para Jesus não era o que ele queria. O plano que Deus tinha para Jesus era de um futuro totalmente transformado para toda a sua eternidade. Sabe o que eu quero dizer para você? Que tem orações que você vai fazer, tem decisões que você vai querer tomar, mas que elas não serão conforme a tua vontade. E nós crentes, nós temos que estar preparados, porque tem orações que nós vamos fazer e Deus não irá atender, porque não são da vontade dele. Agora sim, era de um homem que estava continuamente em oração com toda a sua vida. Sabe que eu quero te alentar nessa noite? Sabe que Deus te trouxe aqui para dizer que você tem que orar, para te dizer que a mudança da tua vida ela está na oração, porque nem quem sabe o plano que Deus tem para você não é o que você quer, o futuro que Ele tem para você não é o que você deseja, mas vai ser o melhor para a sua vida sim, vai ser o melhor para a sua família sim, porque Deus tem o controle de todas as coisas sempre. Deus continua sendo Deus. Deus tem tudo controlado nas suas mãos. Capítulo 19 do livro de Apocalipse. Leia. Diz que Ele está no trono, sempre esteve no trono. Escute isso. Deus sempre esteve no trono e no controle de todas as coisas, sempre. Deus sempre teve o inimigo debaixo dos seus pés, sempre. O meu Deus e o teu Deus é um Deus que tem tudo no controle das suas mãos. E a um passo, ou melhor, a uma palavra da sua oração.